Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro alega que não usou as redes sociais. A defesa do ex-presidente nega que ele tenha descumprido as medidas cautelares. Os advogados querem que o STF dê mais detalhes sobre as proibições impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Para analisar esse caso, a nossa entrevistada agora é a professora de Direito Constitucional da PUC aqui de São Paulo, Gabriela Zancaner. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan. Queria saudar também todos os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado. Bom, doutora, sobre essas alegações da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, são as alegações esperadas? O que acontece a partir de agora? Porque o prazo se esgotava hoje à noite e a defesa apresentou algumas horas antes essas alegações, professora. Eu acho que as alegações estão absolutamente dentro do esperado, né? A meu ver, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela realmente tem alguns pontos que geram uma certa dúvida, como, por exemplo, a proibição ou não de dar entrevistas e como se fazer esse controle das entrevistas diretamente, né, com relação às pessoas que veiculam essas entrevistas. Então, eu acho que vai caber ao Supremo Tribunal Federal, neste momento, aclarar essa situação para ver como essa proibição de não compartilhar conteúdos nas redes sociais vai ser levada a cabo. Agora, professora, claro que nos últimos dias tudo isso causou muito barulho, uso de tornozeleira eletrônica. A senhora disse que alguns pontos dessa decisão do Supremo podem ser discutidos, mas eu pergunto para a senhora, há algum tipo de exagero? A senhora acha que de toda essa discussão em relação ao uso da tornozeleira eletrônica também, com a participação do filho de Jair Bolsonaro no exterior, Eduardo Bolsonaro, a senhora acha que são medidas nesse momento cabíveis? Eu acho que são cabíveis, Thiago. Eu acho que elas são, inclusive, até bastante comedidas, estas decisões, né? Tendo em vista todo o imbróglio que se criou por conta dessa atuação do filho de Jair Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, com a aplicação de tarifas de 50% ao nosso comércio, né? Então, eu acho que essas medidas, elas são cabíveis, porque existe aí, a meu ver, uma certa, digamos, pressão com relação à questão do julgamento do Jair Bolsonaro pelos crimes praticados, né, eventuais crimes praticados em 8 do 1. E acho que talvez a prisão preventiva, neste momento, seria uma medida um pouco, digamos, exagerada. Mas essas cautelares, a meu ver, elas são cautelares que se impõem, que devem se impor nesse momento, né? Por conta justamente dessa afronta que a gente vê ao Supremo Tribunal Federal, que é uma afronta que ocorre quase que cotidianamente. E, independentemente da gente julgar se o Supremo Tribunal está certo ou errado, a gente fala uma coisa em direito, principalmente em direito constitucional, que decisão judicial, né, a gente não descumpre, a gente questiona em juízo, né? Então, portanto, todas esses movimentos que a gente vê da família Bolsonaro, que são movimentos que, a meu ver, acabam impactando na questão da soberania do Brasil, eles mostram que existe aí uma certa afronta àquilo que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, com relação principalmente aos atos de 8 de janeiro. Professora, doutora Gabriela, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, Dora. Boa noite, professora. Olha só, o ministro Alexandre de Moraes pediu esclarecimentos. A defesa devolveu a mesma questão ao ministro, pedindo a ele esclarecimentos. Como é que, segundo a sua experiência, como é que o ministro Alexandre de Moraes pode responder, pode reagir a isso? Será que, por exemplo, com o agravamento da cautelar, proibindo, por exemplo, a entrevista, já para falar, ele resolver falar mais claro, então já que querem que eu fale mais claro, eu falo sim, está proibido tudo. Você acha que isso é possível? Conhecendo o ministro Alexandre de Moraes e as decisões que ele costuma dar, eu não acho que isso é impossível, esse agravamento da situação e a proibição de entrevistas.
Mas como ocorreu no passado, né, não sei se vocês lembram daquele imbróglio que aconteceu por conta do Twitter, quando o Twitter foi retirado, né, foi posto fora, o ministro Alexandre de Moraes, ele, num primeiro momento, ele decidiu no sentido de responsabilizar todos os indivíduos que eventualmente usassem o Twitter, inclusive por meio de VPN. Mas depois ele voltou atrás. E tirou essa responsabilização, apenas suspendendo o Twitter aqui em território nacional. Então, é um exercício um pouco de futurologia. A gente pode entender que o ministro, eventualmente, ele pode agravar essa situação, impedir Jair Bolsonaro de dar quaisquer entrevistas, por entender, eventualmente, que isso atrapalha no curso do processo, que isso gera uma coação, mas como ele pode falar não, né, voltar atrás, e não tem nenhum demérito em um juiz voltar atrás e falar, não, ele pode dar entrevistas, e realmente não há como controlar o que terceiros falam a respeito ou colocam em suas redes sociais ou mesmo os canais de comunicação, a imprensa tradicional coloca nas redes sociais e como isso vai se repercutir, né? Eu acho que vale aí também um comedimento por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de não incitar, né, determinadas questões agora, não incitar o agravamento, sobretudo dessas questões de taxa com os Estados Unidos, de taxação com os Estados Unidos. Então, eu entendo dessa forma. Nelson Kobayashi. Professora, é um prazer falar contigo. Boa noite. Boa noite, Nelson. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar a sua especialidade, que é justamente o direito constitucional, e mudar de assunto para um outro tema de hoje, que é justamente essa proibição pelo presidente da Câmara dos Deputados do uso do espaço físico e da realização de reuniões de comissões por parlamentares no Congresso Nacional, por deputados federais, justamente fundamentando o presidente pela existência do recesso branco, que é o recesso informal no meio do ano, já que a LDO não foi votada. Como a senhora, como professora de Direito Constitucional, entende esta proibição? O presidente está correto ou os parlamentares poderiam exercer as suas funções? Eu acho que essa é uma prerrogativa justamente do presidente da Câmara, né? Permitir ou proibir essa questão das reuniões no Congresso Nacional. Eu acho que existe aí um espaço de discussão com relação a isso, mesmo porque o Congresso Nacional é a casa do povo, é a casa da população, e, eventualmente, os parlamentares, eles podem querer se reunir e podem continuar querer trabalhando. Eu acho que isso, de um lado, pode ser uma faca de dois gumes, inclusive para o presidente da Câmara, Hugo Mota. De um lado, ele, eventualmente, tenta distensionar a situação que está ocorrendo, sobretudo entre o Congresso e o Executivo, mas também, por outro lado, ele cria uma situação que pode ser mal vista para o próprio Congresso Nacional, no sentido de que os deputados, eventualmente, estão querendo exercer as suas funções parlamentares, ainda que nesse recesso branco, né, e ele está frustrando essa possibilidade deles exercerem isso. Isso pode pegar muito mal, digamos assim, para a população. Então, eu acho que a decisão dele é uma decisão que ele deve ter lá seus motivos para fazer isso, mas eu acho que o Congresso Nacional é uma casa do povo e, eventualmente, os parlamentares que são os representantes da população, eles podem, eventualmente, se reunir para discutir determinados assuntos, independentemente de ideologia e independentemente de assuntos. Eu acho que existe essa questão também. Dora Kramer. Professora, vamos mudar de novo de assunto e vamos para e não muito, né? Vamos no Eduardo Bolsonaro, que está aí no cerne de toda essa questão. O que lhe parece, ou melhor, lhe parece cabível essa história, essa possibilidade do Eduardo, de governadores ou prefeitos abrigarem o deputado como secretário municipal ou estadual para salvar o mandato? Quer dizer, a mim parece assim, uma jogada de política estranha, né? Porque pode render rejeição, inclusive, da população, mas do ponto de vista legal, isso é cabível? Dora, eu entendo que isso não é cabível, né? E vou explicar um pouquinho porque eu acho que isso não é cabível. Vejam, a gente está falando de um cargo em comissão.
Um cargo em comissão é aquele cargo, né, que eventualmente existe um critério de confiança. Então, vejam, é prerrogativa dos governadores, dos prefeitos, dos chefes do Poder Executivo nomear alguém que ele eventualmente tenha confiança para exercer aquele cargo. Então, a confiança para exercer o cargo é um componente, um elemento fundamental dessa questão. O que é importante que nós saibamos? Essa confiança, ela não é uma carta branca para que os chefes do Poder Executivo, como Cláudio Castro e outras pessoas que estejam querendo abrigar Eduardo Bolsonaro em uma secretaria, eles possam fazer isso da forma com que eles quiserem. Por quê? Porque o administrador, né, público, o agente público, independentemente do cargo que ele ocupe, ele tem uma questão que é a finalidade. Então, o ato, ele tem que cumprir a finalidade da lei. A pergunta que nós devemos fazer é o porquê Eduardo Bolsonaro está sendo ou será nomeado a secretário, eventualmente no Rio de Janeiro ou em outro estado da federação. E essa é a pergunta. Se a pergunta for, Eduardo Bolsonaro está sendo nomeado porque ele é uma pessoa que eventualmente tenha competências para gerir alguma secretaria, que seja importante para gerir uma secretaria, aí, a meu ver, eu vejo que não tem problema nenhum. Agora, nesse caso específico, ele está claramente sendo nomeado para que ele possa continuar a empreitada que ele está fazendo nos Estados Unidos com relação à soberania nacional. Isso o nosso ordenamento jurídico não admite, porque isso é um claro desvio de finalidade. A nomeação, ela é mais branda, né? A pessoa não precisa seguir determinados requisitos, o administrador público, para nomear uma pessoa de sua confiança. Ele pode nomear tranquilamente uma pessoa de sua confiança, mas desde que essa nomeação seja uma nomeação que esteja dentro da finalidade legal, né? E não fora da finalidade legal. Então, aí eu vejo um desvio de finalidade com relação a isso, e ele pode... O governador Cláudio Castro, que é quem está fazendo esse movimento de nomeação de Eduardo Bolsonaro, ele pode, eventualmente, ser enquadrado na lei de responsabilidade, que é a Lei 8.429, que foi alterada recentemente pela Lei 14.230, porque, a meu ver, existe aí um movimento bastante claro no sentido de... nomear Eduardo Bolsonaro para que ele não perca o cargo e continue se articulando com governos estrangeiros no sentido de prejudicar a soberania nacional. E de forma muito breve, professora, mais uma dúvida em relação a isso. Claro. Ele pode exercer um cargo de secretário fora do Brasil? Isso não há impedimento? Eu acho que depende do regimento interno lá da questão da secretaria, vai depender das normas do Estado, mas eventualmente, né, se é um cargo que possa ser exercido à distância, né, isso não seria um impedimento primordial, uma barreira com relação ao exercício de uma secretaria. Mas veja, né? As secretarias, elas geralmente estão ligadas ao cotidiano da população. Então, conhecer o cotidiano da população, do estado, do município, né, é muito importante para que um secretário possa desenvolver efetivamente as políticas públicas necessárias àquela secretaria. Então, eu acho de suma importância que a pessoa esteja razoavelmente presente. Professora de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Gabriela Zancanero, muito obrigado, professora, mais uma vez. Volto sempre. Até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada, Tiago. Boa noite. Até logo.